Boa noite, queridos irmãos de caminhada, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Muitos já estão assíduos aqui, isso é uma alegria. Serão sempre muito bem-vindos. Encarnados, desencarnados, você que nos assiste pela live no Facebook. Vocês sabem que há uns 4 anos, 3 anos, acho, 4 anos, que eu comecei nesta casa, nós éramos em muito poucos, não é mesmo? E quando eu entrei aqui, a gente já sente uma energia incrível. Nós estamos na mesma egrégora que o Hospital Esperança, e talvez toda essa energia boa, talvez todo esse cuidado que a espiritualidade traz para toda a região e principalmente para essa casa, nos faça sentir diferente. Então, toda vez que a gente chega aqui, vamos aproveitar esse espaço, elevando os nossos pensamentos, vibrando em amor, sabendo que lá no alto a espiritualidade amiga está cuidando da gente. Vamos com fé tocar a vida. Porque Jesus, nosso mestre e amigo, junto com Deus, seu Pai, tem um projeto muito lindo para nós, que é o de crescimento, que é o de melhoramento, para desfrutar o que tem de melhor nesse universo. Já que a vida não acaba aqui e tivemos mais uma oportunidade ao reencarnarmos, então vamos ver o que a gente está fazendo dessa vida, não é mesmo? Vamos exercer a caridade, o amor, o perdão, aliás, tema da nossa palestra de hoje, do capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Como é difícil, mas como é importante, porque parece que nos tira um peso enorme. Mas isso quem vai falar é o nosso irmão Roberto, daqui a pouco. Eu quero convidá-los a estar conosco também na casa, não apenas nesses momentos de oração e de encontro, mas eu não sei se vocês todos sabem, nós começamos junto com a ONG Anjos da Sopa e com a Abicai, que é a maçonaria, nós começamos um projeto muito bonito de distribuição de sopa, ainda mais nesse inverno, porque temos tantos andarilhos, tanta gente necessitada, e às vezes nem tem a quem recorrer. Então, se você tiver alguma coisa para doar para fazer essa sopa, sejam verduras, seja carne, seja macarrão, o que você tiver, nós temos a cestinha ali que vai acolher. E também continuamos a distribuir alguma cesta básica, colchões, fogão, o que tiver sobrando na sua casa, traz aqui que sempre tem quem está precisando. E esse é um papel muito legal. É aquela caridade material com quem tem menos. Não é mesmo? Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E vamos nos preparar para a noite de hoje, para receber essa mensagem bonita e que todos possamos sair daqui bem melhores do que entramos. Depois da palestra, nós temos o passe e também nós temos a continuidade dos nossos estudos. Todos estão convidados. É sobre a doutrina espírita. É para conhecer um pouquinho mais dessa obra de Kardec, que nos esclarece tanto a partir do Evangelho de Jesus Cristo e com a ajuda da espiritualidade maior. Sejam todos bem-vindos. Convido-os todos, então, a fazer agora a oração que Jesus nos ensinou. Relaxem, vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos preparar para essa conexão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Antes de convidar o Roberto para a palestra, eu quero lembrá-los que amanhã nesta casa é a noite de tratamento e cirurgia espiritual. Todos estão convidados. A partir das 19 horas, nós estaremos aqui para dar início ao tratamento à distância. Você que está em casa, se prepara, sintoniza lá no Facebook, escolhe um lugarzinho quietinho, prepara a sua água e com certeza todos seremos agraciados. Roberto, contigo, por favor. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Agradecendo a Jesus
por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos em seu nome. Hoje coube a mim falar do capítulo 12, amai vossos inimigos, o item de 1 a 4, retribuir o mal com o bem. Já vou avisar desde já que eu não sou palestrante, tá? Só sou conversar um pouquinho entre nós aqui. Então, meus irmãos, para a gente começar aqui, né? Ó, de baixo. A gente vai dar uma lidinha nesses dois primeiros itens aqui. Aprendeste o que foi dito: amarei o vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Jesus nos dizendo, vou dar uma saída aqui. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás no céu, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e o injusto. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus, capítulo 5, 43 a 47. Esse parágrafo aí, meus irmãos, vocês veem muito bem que Jesus nos trouxe a mensagem da lei do amor. Quando ele diz: amai os vossos inimigos e fazei ao bem aos que vos odeiam, e orai pelos que perseguem e caluniam, a fim de ser filhos do vosso Pai, ele está aí aplicando a lei do amor. Porque antes da lei do amor de Jesus, da lei do talião, olho por olho, dente por dente, a gente tem noção que eles diziam assim: amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. E Jesus, em contraposição a esta lei, Jesus trouxe a lei do amor, que nos recomenda de amai os vossos inimigos, amai vossos inimigos. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei nos reinos do céu. São Mateus, capítulo 5, item 20. Se somente amarde os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá dado, que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestastes àqueles a quem possais esperar o mesmo em favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma em troca. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, 32 a 36. A gente pode colocar isso aí na nossa vida, no nosso dia a dia. E geralmente, por exemplo, um exemplo bem simples. Quando você faz um churrasco, você faz uma festa, geralmente tem muitos que convidam aquelas pessoas que ele acham que pode retribuir, que pode, num próximo encontro, num churrasco, ele vai convidar as mesmas pessoas que o convidaram pedindo a retribuição em troca. Mas por quê? Nós não chamamos aquele parente, aquele irmão conhecido, que ele não pode dar nada para você. Aquele nosso irmão, ele não tem como retribuir aquele convite ao qual você foi convidado.
Não, geralmente, na grande maioria das vezes, a gente geralmente convida aqueles que podem retribuir com você futuramente. Se nós pensarmos aquelas pessoas realmente necessitadas, a gente pode tirar pela família da gente. Você chamar aqueles que não podem retribuir, vocês imaginam realmente como ele vai se sentir feliz, agradecido por você ter se lembrado dele, não tanto pelo o que você vai oferecer de alimento ou de bebida para ele, mas sim de você ter lembrado daquela pessoa necessitada que ele sabe que ele não vai poder retribuir aquele convite para você nem dar as condições que você está acostumado. Então, essa aí é uma verdadeira caridade. É fazer o bem sem esperarmos retribuição. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançada contra o egoísmo e contra o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Isso é muito fácil, né, meus irmãos? Porque se nós encontrarmos um inimigo para frente, você não vai realmente ter aquele amor, aquele sentimento de ternura, de felicidade, a encontrar uma pessoa ao qual te prejudicou, ao qual de alguma maneira ele te prejudicou, te falou mal de você, ou mesmo em determinada situação ele te causou algum prejuízo, principalmente o prejuízo moral, e realmente você fica com aquela mágoa, aquele sentimento dentro de você, e você, como diz, você jamais vai ter condições, né, de amar ele, como no sentido da palavra amar vosso irmão. Mas o que Jesus quis nos dizer realmente, não é que você tenha o mesmo sentimento de amor com um amigo, com alguém que é do seu círculo de amizade, que você está junto, com uma pessoa que te prejudicou. Mas vamos continuar, que eles vão falando aqui. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existe entre as que comungam com as mesmas ideias e ideais que você tem. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo, do irmão, da pessoa que realmente você confia e que você sabe que ali você tem alguém que você pode confiar em qualquer situação da sua vida e você pode contar com ele. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. É aquela lei, meus irmãos, sintonia. Semelhante atrai semelhante. É a mesma coisa quando você encontra uma pessoa pela frente. Às vezes você nada tem contra aquela pessoa, mas você encontra, você sente uma repulsa natural. Então você diz, eu não fui com a fachada dele, nosso santo não se bateu. Essa é a lei da reação, a lei fluídica, é a lei dos semelhantes. Semelhantes atrai semelhantes. E quando você encontra realmente a pessoa que tem um nível de percepção, que vibra numa faixa de pensamentos totalmente contrário àquele que você vibra, você logicamente vai ter aquela lei de repulsão, não havendo sintonia, e você vai se sentir mal, muitas vezes, em companhia dessas pessoas, ou quando às vezes você entra num ambiente também,
e que você não consegue ficar naquele ambiente. De tão pesados são as energias, os fluidos que ali estão, que são totalmente incompatíveis com seus pensamentos, com aquilo que você sente, que você vibra. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença, né, meus irmãos? Quando é um pensamento negativo, aquela corrente fluídica, aquele fluido que você vai bater em contato com você vai sentir uma situação, vai sentir um desconforto muito grande. Mas quando você encontra pessoas, ambiente, pessoas que tenham pensamentos no bem, benévolo, que emitem energias do bem, energias positivas, você vai sentir aquele acolhimento, você gosta de estar naquela pessoa, você dá um abraço fraterno, você sente aquela transmissão de fluido, gostoso, aquele abraço carinhoso. Então, tudo isso são o quê? Semelhantes atrás semelhantes. São os fluidos, são os pensamentos benévolos, pensamentos no bem, que essa pessoa emite e, logicamente, acompanhado das energias que ele está emitindo para você. Aí você sente esse bem-estar, você gosta de ficar ao lado dessa pessoa, ou nesta casa, ou nesse ambiente. Daí, a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda que se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Logicamente, nós entendemos, não tem como você amar ao seu inimigo e você dar o mesmo lugar do inimigo, o mesmo carinho, o mesmo respeito, a gratidão de estar junto no seu coração, ao seu lado, que com o inimigo que te faz realmente você, muitas vezes, ainda lembrar daquele episódio que te machucou, que te causou um desafeto muito grande. Então, não tem como. Uma vez, o que Jesus quis dizer, uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. O que quis dizer Jesus quando ele diz de amai aos inimigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato do inimigo nos faz bater o coração muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. É quando a gente encontra, né? Um amigo, você bate seu coração alegre, feliz de reencontrar. Mas quando você bate o inimigo, como disse, como você encontra um inimigo, ou mesmo ver ele passar ao lado, ou você ver ele de longe, aquela sensação ruim, você relembra daquele episódio, daquele desafeto, daquela raiva que ele te fez passar, daquele que te prejudicou. Então as sensações são muito ruins. Então essa é a grande diferença que nós temos aí. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem e não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-lo em se apresentando ocasião de abster-se, quer por palavras,
quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições dos mandamentos. Amai vossos inimigos. Então, meus irmãos, aqui ficou bem claro para nós aquilo que Jesus quis dizer de amai os vossos inimigos. Porque na maioria das vezes, ao primeiro contato com o Evangelho, quando você ali vê escrito que Jesus disse amai vossos inimigos, você para e pensa, mas é um contrassenso. Como que Jesus manda eu amar aquela pessoa que me prejudicou, que fez passar por dificuldades, que me humilhou, que falou de mim, que inventou coisas, que usou da maledicência, e de tantas coisas que prejudicou não só a mim, como toda a minha família, como todos em torno da minha vida, que me prejudicou no meu trabalho, na minha relação de amizade com determinadas pessoas, enfim. Claro, se nós pararmos para pensar, jamais, por mais que você possa, nós ainda que estamos num planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração, como que nós vamos ter condições de amar determinadas pessoas que nos feriu tanto, que nos magoou tanto, que nos prejudicou tanto? Realmente é impossível. Não digo num futuro bem distante ainda, devido a nossas imperfeições, que a gente um dia vai vir sim, amar verdadeiramente, apesar de todo o mal que possa ter nos feito. Mas no momento ainda nós estamos a caminho. E nós, devagarinho, passo a passo, a gente vai conseguir. Mas como diz sempre, Chico diz, que quando nós não podemos perdoar alguma pessoa que nos fez mal, então vamos desculpar essa pessoa. Vamos desculpar. E deixar que, com o passar do tempo, com a mágoa, a tristeza, a melancolia, tantas coisas que faz, o tempo cura tudo. Então aí a gente vai perdoar sim verdadeiramente. Mas o primeiro passo é desculpar o nosso semelhante, aquele que nos prejudicou. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Presta bem atenção. Uma grande maioria que tem esses pensamentos contra seu inimigo, pensamentos nocivos, ele já, a primeira coisa, ele vai ficar já ligado, conectado com seu coração algemado nesse sentimento de ódio, de vingança contra esse irmão, e pensa muito errado, a grande maioria por falta de conhecimento, que só a morte vai fazer com que ele vai se livrar do inimigo. Totalmente errôneo, né, meus irmãos? Porque nós sabemos que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, que nós já tivemos várias reencarnações e que esse nosso inimigo, por assim dizer, nesse caso, ele ao passar para a pátria espiritual e nós continuarmos com esses pensamentos de vingança vibrando, já foi tarde. Que ele vai lá com o homem que fica lá, aqueles pensamentos, aquelas coisas, ele se esquece que ele está vinculando mais ainda essas energias àquele irmão. E com esse ato de vingança, com esses pensamentos, como disse, semelhante atrai semelhante, ele vai o quê? Atrair esse espírito para o seu lado, principalmente se for um irmãozinho tão distante dos ensinamentos de Jesus, também vingativo, ele vai fazer com que esse irmão, em vez de seguir o caminho dele,
ele vai, por atração, ele vai fazer por sintonia com que esse irmão passe a perturbá-lo, desempenhando aí um processo obsessivo de difícil cura, de difícil, por assim dizer, de mais tarde causar muito prejuízo. Daí, o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para com o outro. É aquela ideia, né, meu irmão? Ele não se vinga, porque ele não teve ocasião. Mas se tiver a ocasião de se vingar, de prejudicar, ele vai prejudicar. E com isso aí, ele está totalmente errôneo no seu pensamento. E se ele está pensando assim, eu vos digo, ele está conectado com essas energias inferiores. Se ele pensa desse jeito, se ele despreza totalmente a caridade de perdoar aos seus inimigos, então ele também está passando e passou por isso, porque ele atraiu com seus pensamentos e porque ele também, alguma coisa, ele tem com esse irmão para ser prejudicado. Porque se nós pararmos para fazer uma reflexão, se Deus é todo amor e justiça, Deus é perfeito em tudo, jamais o Pai permitiria que nós passássemos por uma prova tão grande pela qual nós estamos passando, pelas dificuldades que nós passamos, se nós não tivéssemos débitos em vidas anteriores, em vidas pregressas, e que nós hoje estamos passando por isso justamente para colocarmos em prática o Evangelho de Jesus. Não importa qual a sua religião, não importa aquela religião que você segue, o que importa é Jesus. São os seus mandamentos, são suas leis. É o seu Evangelho redivivo de amor, de fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse para si. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Perdão incondicional. É difícil, mas quando nós perdoamos verdadeiramente, nós quebramos as algemas que nos acorrentam a esse irmão que nos prejudicou. E a partir do momento que você realmente tem um verdadeiro perdão, você se liberta. Se o outro lá ainda continua com pensamentos malévolos, continua desejando mal para você, isso é problema dele. Porque você já saiu da sintonia dele, você já está num patamar mais elevado de vibrações, de energias, e por mais que ele possa mentalizar contra você, essas energias vêm e batem tudo para ele com a força ao dobro daquela que ele mandou para você. E vai sofrer. E vai atrair cada vez mais esses espíritos que vivem na mesma faixa de dor e de sofrimento e de ódio. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Por que um simples ponto? Porque nós somos espíritos imortais. A vida para nós é um ponto, é um segundo, mediante a eternidade, a vida imortal que nós temos. Então, quando nós olhamos, sofremos, passamos por dificuldades, por mais que elas sejam angustiantes, demoradas, que nós achamos, que realmente a gente, quando está sofrendo, acha. Então, é um pequeno
perante a eternidade, a vida imortal, que você está passando. Sabe ele que pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se desfronta fazem parte das provas que lhes cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advenham dos homens, quer das coisas. Quando nós temos o pensamento, quando nós temos a compreensão que esta vida é passageira e que tudo que nós estamos são as provas necessárias à nossa evolução espiritual, são o resgate dos nossos débitos através das provas e expiações. Quando nós temos esse conhecimento, nós temos as forças necessárias para ultrapassar esses momentos de dificuldades, porque nós sabemos que nós temos um Pai que tudo olha e tudo vê, e que Jesus, o nosso meigo Rabi da Galileia, ali está ao nosso lado. Só depende de nós colocarmos em prática esse evangelho redivivo de amor de Jesus. De nós fazermos a nossa reforma íntima verdadeira de dentro para fora, de mudarmos, de procurarmos ter pensamentos no bem. E quando nós temos pensamento no bem, quando nós pegamos firme na mão de Jesus, nós temos uma força muito grande. E nós temos a segurança, sim, de que os benfeitores espirituais estarão ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando as condições dos momentos de dor e dificuldade. Quando deitamos para o nosso sono, que fizemos uma prece sincera, com amor, a Jesus, pedindo a sua presença, pedindo o bálsamo, a força, o alívio para nossas dores. Quando nós abrimos o coração a Jesus com sinceridade, nós, em espírito, quando o nosso corpo físico, nosso corpo carnal está em repouso, o nosso espírito, ele se afasta pelo nosso lado fluídico, cordão de prata que nos prende aos centros de força no nosso físico. E nós temos condições de entrar em contato com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo da guarda, com aqueles espíritos que são responsáveis por nós, aqueles espíritos que são simpáticos a nós, que estão conosco, nos guardando, nos orientando. E nesses momentos, eles nos conversam conosco, eles aliviam a nossa dor, eles nos fazem relembrar porque aquilo que nós estamos passando são necessários, que nós saberíamos que nós íamos passar essas dificuldades, mas que elas são necessárias para a nossa evolução, que é necessário para que nós mantemos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E quando nós, no outro dia, ao amanhecer, quando acordamos, nós nos sentimos revigorados, fortalecidos, com uma alegria, o coração alegre. Nós sentimos que tivemos um sonho bom, entre aspas, mas nós somos acalentados e fortificados pelos benfeitores. E assim nós vamos seguindo em frente. Quando nós realmente confiamos no nosso Pai, na nossa Mãe Santíssima. Se em vez de se queixar, agradecer a Deus ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente além disso que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior.
O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, precisa que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que este último. E assim, meus irmãos, nesse capítulo de amai vossos inimigos, o item de 1 a 4 é atribuir o mal com o bem, e o que nós temos para reflexionar é que, se necessário se faz que nós possamos colocar em prática esse evangelho redivivo de Jesus, de nos lembrarmos que nós devemos sim, apesar de todas as dificuldades, que amar os nossos inimigos é não termos aquele amor que nós temos para um semelhante, para um ente querido, para alguém que nos ama, para alguém que faz parte do nosso convívio. Mas que amar os nossos inimigos é você ter realmente o desejo sincero que tudo aquilo de bom que o nosso irmão precisa venha ao seu lado. É que nós ficarmos felizes, contentes, para que aquele irmão possa alcançar as benesses que ele precisa, que as coisas boas possam acontecer com ele. É não guardar mágoa, é não ter ódio, sentimentos de revolta. É realmente nós orarmos para que ele possa realmente encontrar o caminho que ele precisa, que todos nós precisamos, que é entender e compreender que só através do amor, através de perdoar quantas vezes forem necessárias, ter amor incondicional com nossos semelhantes e lembrarmos que esse irmão, nós temos que agradecer sim, não sendo masoquista, mas agradecer a ele, porque esse irmão ele serve de instrumento para testar você, aonde você estiver, no seu convívio, no seu centro de oração, na sua igreja, onde você estiver, em comunidade, seguindo uma doutrina junto, trabalhando junto, você testar se realmente você deixou que o evangelho redivivo de Jesus entrasse no seu coração. Se você realmente está colocando em prática o amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus nos disse, se você está colocando em prática a lei do amor e do perdão, da reconciliação, agradecer a esse irmão que ele está sendo um instrumento. E se esse irmão, se essa pessoa que está te prejudicando, que te prejudicou, se tornou um inimigo seu, entre aspas, porque você não é inimigo dele, porque se você não é inimigo dele, você não vai guardar esses ressentimentos, você não vai guardar ódio, mágoa, nada contra esse irmão. Ele pode ser seu inimigo, mas você não é inimigo dele. Então você já está num outro padrão vibracional, de vibrações, de energias, aonde se ele continuar vibrando contra você, lançando os dardos energéticos, os petardos maléficos contra você, ele não vai te alcançar, ele não vai te prejudicar, mas ao contrário vai prejudicar a ele próprio. Porque essas energias vão bater e voltar contra ele. E ele vai sim sofrer mais ainda. Principalmente porque na faixa vibratória dele, onde estão esses espíritos revoltados, esses espíritos que se julgam justiceiros, vingativos, vingadores, esses espíritos que lutam contra Jesus, que andam tão longe do Mestre, esses espíritos vão se vincularem a ele e ele vai começar, como eu já disse, um processo obsessivo de cura muito difícil. É orar por esses irmãos. Agora, aquele nosso irmão, que assim procedendo, que realmente perdoou e deixou de lado aquilo, ele vai seguir o caminho dele.
E ele vai fazer aquilo que Jesus disse. Amai os vossos inimigos, bem no sentido da palavra. Ter por ele sentimentos de amor, o amor universal, mas aquele amor tão distinto que você sente por um ente querido, que você sente por um amigo, aquelas pessoas que quando você cruza no seu caminho você se sente bem. É desejar todo o bem, é desejar que ele encontre o seu caminho, que ele passe por cima das desavenças e que a vida ensine a ele, que ele possa enxergar que a verdadeira vida é a vida espiritual e que se faz necessário que ele aprenda a perdoar também e que ele possa seguir a vida dele e que ele possa não fazer mais o mal. E nós orarmos a Jesus que ele encontre seu caminho. São um capítulo, uns itens, e se nós formos realmente começarmos agora a falarmos desse item, eu acho que nós só sairemos daqui amanhã, né? Então é muita coisa. É muita, a gente pode falar muito. E todas relacionadas com a nossa vivência, com o nosso dia a dia. Então, aqueles nossos irmãos que tiverem interesse em conhecer mais, já sabem, capítulo 12, amai vossos inimigos, item de 1 a 4, retribuir o mal com o bem. Espero que possa ter deixado um pouquinho desses esclarecimentos com vocês. Me perdoem da minha didática, mas eu não sou palestrante. Estou aqui como irmão de boa vontade e junto com vocês aprendendo também, porque eu acho que o nosso caminho é um aprendizado. O importante é que tudo que nós façamos com amor, façamos o nosso melhor. Porque a partir do momento em que nós façamos o nosso melhor, amando, perdoando, entendendo, compreendendo, realmente nós estaremos colocando em prática o amai os vossos inimigos, fazer o bem a todos aqueles que você encontrar no seu caminho. Que Jesus abençoe, ilumine. Obrigado a todos. Obrigado aos nossos irmãos nos seus lares, que possam ser abençoados também. E que possamos, a partir desse instante, nos colocarmos nessa vibração com Jesus e agradecer ao Pai pela tua misericórdia bendita, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu neste dia, por tudo que o Senhor vai nos conceder e por tudo aquilo que vamos receber. Que possamos colocar em prática realmente o seu Evangelho, a lei, de amar ao próximo como a si mesmo e de procurar, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, jamais perder a fé, perder a esperança nos desígnios de Deus. E lembrar-nos, meus irmãos, que cada um de nós temos ao nosso lado um anjo tutelar, um amigo espiritual em nome de Jesus, para que nós possamos nos fortalecer na fé e seguir em frente. Que Jesus vos abençoe. Que a nossa Mãe Santíssima possa estender sobre vocês seu manto de luz e que os benfeitores espirituais possam levar a cada um de vocês, aos vossos lares, esses frutos de paz, de amor, essas energias que nos elevam e nos colocam em contato direto com o nosso irmão maior, Jesus. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, meus irmãos. Pedimos que agora aguardem cada um no seu lugar. Vamos dar início ao passe. Serão chamados